Muito bem. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Agradecer ao professor Raul, que organizou a sequência de aulas para os professores dos colégios objetivos de Campinas. Essas duas aulas, a de ontem e a de hoje, são uma preparação para o evento presencial que nós vamos fazer em parceria com a Stand With Us, logo em breve para os alunos de vocês. Para dar início à nossa aula, eu quero apresentar a Stand With Us e o professor Daniel, caso tenha algum participante hoje que não esteve ontem conosco. Então, a Stand With Us é uma organização educacional não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, que tem como objetivo combater o antissemitismo e o antisionismo por meio de atividades educacionais. Ela foi fundada em 2001 nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 2018 e hoje tem escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. O nosso professor de hoje é o professor Daniel. Ele é licenciado em História e bacharel em Direito pela Universidade Católica de Quito, Equador, e é mestre em História da América Latina pela Universidade de Barilar, além de ter mais de 4 anos de experiência como educador e guia do Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Jerusalém. Professor, a palavra é sua, pode dar início à aula. Muito obrigado, Hanna. Boa tarde com todos, para todos. Novamente um prazer estar com vocês hoje aqui. Como falamos ontem, hoje a gente vai falar sobre, basicamente, eh, alinhamentos gerais para como a gente pode ensinar o tema da Shoah, Holocausto, sim, para nossos alunos. Eh, Obviamente, o tema no termina com esta palestra, né? Sino que talvez vocês podem procurar também outras formas de transmitir este fato histórico tão terrível como a gente já viu ontem. Eh, Primeiramente, é importante dizer que é impossível um ensino realmente produtivo, é impossível que ele abarque tudo o Holocausto, né? Estamos falando de 12 anos de tragédia, onde aconteceram realmente muitas coisas. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é que quando vocês eh, trabalhem com este tema da Shoah, nas aulas, escolham um período de tempo, sim, que vocês gostariam de trabalhar. Pode ser a parte da fase alemã, como a gente viu no começo, pode ser talvez a parte da guetização, sim, mas é realmente impossível fazer um trabalho de todo de todo o Holocausto. Talvez se alguém tem muita disponibilidade de aulas, pode ser, mas a gente sabe que realmente os tempos são muito curtos, né? Então, isso para começar. Eh, Vou colocar um láser aqui, um minuto. Ok. Acho muito importante ter uma definição do que foi o Holocausto, sim? E, obviamente, a gente não somente vai ficar com esta definição, né? Mas realmente a gente tem que entender o que foi o Holocausto. Nossos estudantes têm que entender o que foi o Holocausto, sim? Que foi um processo, primeiramente, sim? Que não foi uma coisa que aconteceu de um dia para outro, sino que foi um processo que começou com uma discriminação da população judaica na Alemanha, uma segregação, uma perseguição e, finalmente, um assassinato sistemático de aproximadamente 6 milhões de judeus pelo Estado alemão nazista e também seus colaboradores em muitas partes da Europa e também do norte da África.
entre os anos, como já falamos ontem, 1933 a 1945, novamente falamos que a Shoah, o Holocausto Judeu, não começa com a Segunda Guerra Mundial, sino que ele começa antes, sim? E é muito importante, já que estamos falando deste começo antes da Segunda Guerra Mundial, também falar com nossos estudantes sobre o antissemitismo, sim? Porque senão a gente não compreende como em pleno século XX, uma nação tão adiantada, tão evolucionada como a sociedade alemã, sim? Que era realmente um dos países mais evolucionados, sim, do mundo, no que tem que ver nas ciências, na arte, na política, como essa civilização conseguiu fazer um dos genocídios maiores da história, né? Então, a gente tem que falar sobre o antissemitismo. A gente tem que falar do antissemitismo em geral, explicar para nossos estudantes que o antissemitismo é um tipo de racismo, mas é um tipo de racismo específico contra os judeus. Aquele que é antissemita não é que odeia a todos, né? Aquele que é antissemita tem um problema especial, um ódio especial com os judeus. E como vocês sabem, o ódio é irracional, sim? Eu lembro que quando eu dava aula, assim, em algumas escolas, meus estudantes me perguntavam, mas por que odiavam os judeus? Alguma coisa eles tiveram que ter feito, né? Ou seja, como podem odiar? E isso, realmente, gente, é colocar o problema na vítima, quando o problema não está na vítima, o problema está no vitimário. É como, por exemplo, falar, olha, por que tem pessoas que odeiam os negros? Alguma coisa tem que ter feito eles. Ou posso colocar muitos exemplos, ¿sí? ¿Por que odeiam os chineses? ¿Sí? Ou seja, então vocês têm que ter cuidado porque essa pergunta pode aparecer nas aulas, ¿sí? Essa pergunta de, olha, pero os judeus tinham que ter feito algo, ¿sí? E realmente vocês acham que a gente tem que explicar que a pessoa que tem um ódio, um racismo contra um grupo humano, é a pessoa que está doente, não a vítima. Sim? Então, já falamos de pegar uma época do Holocausto como uma primeira dica. Já também falamos explicar, é fundamental explicar o que é o antissemitismo. Sim? E vamos a trabalhar com esta filosofia educativa que é muito útil da Shoah, ¿sí? Que tem três partes, que fala sobre a vida judaica antes da Shoah, a vida judaica durante a Shoah e a vida judaica depois da Shoah. Então, fundamental que nossa aula comece uns anos antes da Shoah. Sim? Nossos estudantes têm que saber que antes desta tragédia, a gente tinha uma vida normal, como a vida que eles têm, como a vida que nossos estudantes têm. As crianças jogavam, as famílias tinham suas vidas normais, sim? Muitos judeus trabalhavam no comércio, outros se dedicavam à política. Ou seja, não era uma tragédia constante, né? Obviamente, tinha antissemitismo, sim, tinha, sim. Alguns países tinham mais, outros países europeus tinham menos. Obviamente, não é a mesma situação, por exemplo, do antissemitismo na Polônia,
sim? Que o antissemitismo na Holanda, sim? E aqui eu já estou pensando em um exemplo da vida de Anne Frank, que com certeza quase todos vocês conhecem, né? A história da Anne Frank é uma história que começa justamente com uma família de Frankfurt, sim? Uma cidade da Alemanha, que eles vão embora da Alemanha justamente pela chegada do nazismo no ano 1933. Então, é fundamental que quando eu vou a trabalhar o tema da Shoah, eu trabalhe com estas três etapas. E estas três etapas estão muito vinculadas com o próximo lineamento do ensino da Shoah. Talvez vá ser a coisa mais importante que eu vou falar hoje, que é não falar somente de números. A gente necessita falar de pessoas. A gente necessita falar de histórias. Uma aula de Shoah, uma sequência didática, uma unidade didática do Holocausto, não pode ser unicamente que nossos estudantes saibam que foram assassinados 6 milhões de judeus. A gente tem que colocar histórias pessoais, sim? E obviamente tem milhões de histórias pessoais para a gente trabalhar. A gente pode escolher a história de uma vítima que lamentavelmente não sobreviveu ao Holocausto, como o caso da Ana Frank, ou a gente também pode pegar histórias de sobreviventes, mesmo de sobreviventes brasileiros que estiveram no Holocausto. Mas é importante dar um rosto, dar uma cara para o Holocausto. Sim? A gente não pode ficar somente falando de números. É importante, nossos estudantes têm que entender a magnitude, sim, de 6 milhões, mas a gente tem que personificar justamente as histórias. Ok. Quando a gente fala do antes da Shoah, a gente pode também trabalhar com este mapa que a gente já viu na classe anterior, sobre a distribuição da população judaica antes do início do Holocausto, né? Porém, este mapa não está completo, né? Porque, como vocês veem lá, faltam os dados da população total dos países, sim, para que a gente possa ter uma ideia da proporção que representavam os judeus nesses países. Porém, esses mapas podem se conseguir em internet. Depois da aula, vocês podem ficar também com meu contato, a gente pode intercambiar informação. Sim? É importante, quando a gente vai falar do antes do Holocausto, sim, como uma introdução, falar da diversidade de judeus que tinha na Shoah. Sim? Como vocês lembram, a gente falou que os nazistas a, eh, não vão a falar de diversidade de judeus. Sim? Para eles, o judeu era um só. Mas isto é realmente uma falsidade. Sim? Os judeus eram muito diversos. Obviamente, estamos falando de um povo, e isso quero que fique claro. A gente não é uma religião. Ser judeu não é uma religião. A gente está falando de um povo. O povo judeu tem uma história, tem uma terra, a terra de Israel, tem um idioma, que é o hebraico, e tem uma cultura em comum. Porém, Porém, isso não quer dizer que todos os judeus sejam iguais. Sim? Por exemplo,
eu posso falar que antes da Segunda Guerra Mundial, o povo judeu estava muito dividido, sim? Eu posso falar de três grandes correntes judaicas, sim? Que incluíam a uma grande parte do povo judeu na Europa, sim? Por exemplo, os judeus socialistas e comunistas, sim? Como a gente vê aqui nesta foto da Polônia, 1929, sim? Eh, tinham partidos políticos judeus, sim? Que eram de origem comunista e socialista, como a gente pode ver aqui. Obviamente, estes judeus acreditavam, como muitos outros obreiros e trabalhadores, que a redenção da humanidade estava na revolução comunista, como tinha acontecido na União Soviética. Lembrem que estamos falando dos anos 20 e 30. ¿Sí? Recém tinha acontecido a revolução bolchevique na União Soviética, 1917. Realmente era uma ideologia que estava bombando, como se fala, né? Estava realmente era uma novidade. E realmente tinha muitos judeus, sim? Sobretudo na Europa Oriental, sobretudo na Polônia, na Hungria, sim? Lituânia, Letônia, tinha muitos grupos de judeus que eram comunistas, socialistas, que realmente acreditavam nisso. Sim? Por outro lado, a gente tinha a comunidade ortodoxa, os judeus que eram extremamente religiosos, sim? Que eles viviam bastante apartados da sociedade moderna, porque eles viam a sociedade moderna como uma influência negativa para sua cultura religiosa judaica. Sim? Eles achavam que a modernidade era um processo de degradação do povo judeu e que o povo judeu tinha que se manter alejado, sim? Longe de toda essa contaminação da modernidade. Estamos falando de gente que dedicava suas vidas a estudar os textos sagrados do Pentateuco, o que a gente chama Torá em hebraico, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são a base do judaísmo. Sim? Estamos falando de pessoas que estudavam dias e dias esses textos, sim? Que tinham muitos filhos e que, sobretudo, acreditavam que a redenção para o povo judeu ia chegar quando o Messias voltara. Sim? E quando falo do Messias voltar, não estou falando de Jesus, estou falando do outro Messias. Sim? E aqui vocês podem lembrar do que a gente falou do antissemitismo teológico, que durante séculos a Europa cristã perseguiu judeus justamente por acusações como não acreditar em Jesus como Messias. Por outro lado, a gente também tem outra corrente muito grande, sim, que também tinha muito sucesso na Europa, sim? Talvez era a menor, sim? Entre os judeus comunistas e socialistas e os religiosos, talvez era menor, mas tinha muita força também, que eram os judeus sionistas, sim? Aqueles judeus que acreditavam que a redenção para o povo judeu, que realmente o fim dos problemas para o povo judeu na Europa, era realmente construir o seu próprio Estado na terra de Israel, que nesse momento, estamos falando dos anos 20, 30, era parte do mandato britânico para a Palestina. Sim? E estes judeus sionistas trabalhavam fortemente alentando aos judeus da Europa
para emigrar a Palestina, ¿sí? Justamente para criar ahí campos de trabalho, ¿sí? Para redimir a terra, ¿sí? Para realmente começar a construir uma nação nesse território, ¿sí? O sionismo como ideologia, ele surge a finais do século XIX, ¿sí? Da mão de escritor e advogado de origem húngaro-judeu chamado Theodor Herzl, ¿sí? E esta corrente teve muito sucesso na Europa nestes anos. Tanto sucesso que, como vocês veem, o Estado de Israel foi criado. Porém, lamentavelmente, o Estado de Israel foi criado depois do Holocausto Judeu. E a gente sempre se pergunta o que tivesse acontecido se o Estado de Israel tivesse sido criado antes do Holocausto. Talvez agora eu não estaria falando com vocês sobre este tema porque o Holocausto não tivesse acontecido, ou talvez tivessem morto menos judeus. Mas a verdade é que o Estado de Israel foi criado no ano 48, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isto para falar sobre a diversidade de visões do mundo que tinha dentro do povo judeu. Eu coloquei 3 principais. É muito importante, como a gente viu ontem, trabalhar com fotografias, sim? Não somente com fotografias, sino com documentos originais da época em geral. Nossos estudantes têm que ter contato com imagens, escritos, documentos. Não é somente trabalhar o Holocausto através dos filmes. Os filmes podem ajudar muito, mas a gente tem que contextualizar esses filmes. A gente não pode pretender que nossos estudantes entendam o Holocausto somente assistindo a lista de Schindler ou assistindo ao pianista. A gente necessita dar para eles ferramentas, conteúdos para que eles possam entender esses filmes, sim? E justamente os documentos são realmente importantes, sim? Desculpa. Quando vocês terminem esta capacitação, vão receber uma lista de materiais, sim? E também dentro dessa lista vai ter alguns sites muito importantes, como por exemplo o site do Museu Internacional do Holocausto em Jerusalém, Yad Vashem, onde vocês lá vão poder encontrar uma coleção incrível de fotografias de a vida judaica antes da guerra. Se eu escolhi 4, por exemplo, vamos a dar nomes e sobrenomes. Aqui, 2 irmãs, Gerda e Liesel Mayer, disfrazadas de príncipe e princesa na Alemanha no ano 1933. ¿Sí? Ou, por exemplo, aqui uma classe de química, ¿sí? Na Letônia, ¿sí? Uma das 3 repúblicas bálticas do norte europeu do ano 35, um professor de química, ¿sí? Trabalhando com seus estudantes como a gente trabalha hoje em dia com nossos estudantes, sim? Isso é justamente o que a gente tem que transmitir, uma vida normal. O Holocausto, a Shoah é a anormalidade, sim? A tragédia é algo não normal. A vida antes era normal. Por exemplo, aqui um retrato de 3 gerações da família Katz, ¿sí? En Vilna se toman uma fotografia familiar. A gente sabe exatamente que ninguém desta família sobreviveu à tragédia, ¿sí? Ou, por exemplo, deportistas judeus do movimento juvenil Apoel de Hamburgo, da Alemanha,
fazendo exercício, sim? E justamente estas fotografias são importantes para nossos estudantes entender como era essa vida antes, sim? Não só, lembrem que não somente estou falando de fotografias, também a gente pode apresentar textos, sim? Entrevistas, diários. Eu vou dar um exemplo mais agora, sim? Ok. Faz uns 15 anos, aproximadamente, o Museu do Holocausto. ¿Alguien quiere preguntar algo o deixamos as perguntas para depois? Se pode ser. Assim fica melhor, tá? Eu posso terminar e depois eu vou dar um tempo para perguntas. Faz 15 anos, o Museu do Holocausto de Jerusalém começou um projeto realmente incrível, que foi filmar, fazer um documentário, sim, de aqueles sobreviventes do Holocausto, sim? Porém, foram filmando o documentário com o próprio sobrevivente falando sobre sua vida nos lugares onde ele cresceu, nasceu, onde ele foi deportado, sim? E a gente tem uma coleção de quase, se eu não me equivoco, são 25 filmes, sim? Documentários incríveis, realmente, que justamente seguem esta filosofia educativa do Holocausto. E um dos filmes que eu recomendo muito a vocês, que podem encontrar em YouTube, é Que a tua lembrança seja amor. ¿Sí? A historia de Obadiah Baruch. Este señor, Obadiah Baruch, sobrevivió al Holocausto. ¿Sí? Lamentablemente, ele murió no ano 2010, ¿sí? Porém, ele deixou para a gente um legado incrível. É uma história realmente impressionante. E eu escolhi para compartilhar com vocês alguns trechos, sim, desse documentário. Nesta primeira parte que eu vou mostrar para vocês, Obadiah, sim, ele conta sobre como era sua infância. Onde? Na Alemanha? Não. Na Polônia? Não. Ele nasceu na Grécia. Sim? Ele nasceu na Grécia no ano 1920. E agora a pergunta que a gente tem que se fazer é como Grécia entra dentro da história do Holocausto. Então a gente tem que falar sobre a invasão nazista do ano 1941, junho de 1941, quando os nazistas invadem a Grécia e muda completamente a vida dos judeus da Grécia. E Obadiah morava em uma das cidades com a maior comunidade judaica da Grécia, chamada Salônica, que, como vocês veem, está aqui. Onde está? Aqui, Salônica. Vocês estão vendo aqui um porto muito importante da Grécia, sim? Onde os judeus tinham também diferentes profissões, mas não era essa comunidade de científicos, de pessoas com muito dinheiro, empresários, como a gente pode falar na Alemanha, sim? Era uma comunidade basicamente de pessoas que tinham pequenas lojas, ¿sí? Que trabalhavam na feira, ¿sí? Ou que, por exemplo, muitos deles trabalhavam no porto, no mesmo porto de Salônica, ¿sí? Carregando mercancias, ¿sí? Porém, os nazistas vão aplicar sobre eles as mesmas medidas de discriminação
segregação e, posteriormente, assassinato massivo. Sim? Então, vamos a ver o que Obadia nos tem para falar de sua vida antes da tragédia. היהודים הלכו לבית ספר עברי, היו 6 כיתות, למדו שם עברית, יוונית ולדינו. לי הייתה מורה אחת יווניה נוצריה זקנה. איזה צרות אני עשיתי, הייתי שם לה סיכות בכיסא. היו מזמינים אותי ללוח, לא הייתי קם ללוח. הייתי שובר שמשות, ספסלים. Ok. Quando a gente escuta isto, a gente novamente pensa que Obadia pode ser de nossos estudantes, sim? Que não gosta das aulas, que causa problemas, como ele falava sobre ele mesmo, né? Que colocava alfinetes, sim? Na cadeira da maestra. Mas aqui também a gente tem informação. 6 escolas judaicas, onde assistiam quase 3.000 meninos e meninas. Lá se aprendia grego, ladino, que o ladino é uma mistura entre o espanhol antigo e o hebraico, e também se aprendia hebraico. Sim? Isto também nos fala muito dessa comunidade. Sim? Uma comunidade que tentava fazer do idioma hebraico seu idioma. Não todos os judeus da Europa antes da Shoah falavam hebraico. Sim? Por exemplo, meus avós não falavam uma palavra de hebraico, falavam um dialeto chamado Yiddish, que é uma mistura entre alemão e hebraico. Sim? Bom, então, a gente aqui tem uma história, antes, sim? O antes de Obadia. Agora a gente vai voltar novamente a falar das fases do Holocausto, sim? Para que vocês possam escolher aquela fase que para vocês é melhor trabalhar, sim? A gente vai lembrar o que a gente falou ontem, sim? A fase alemã, 1933 a 1938, sim? Vocês lembram bem que aqui a gente tem muito para trabalhar, a gente pode trabalhar com o boicote econômico, a gente aqui pode trabalhar com a propaganda política, a gente aqui pode trabalhar com as leis de Nuremberg, que é um documento muito fácil de conseguir. Aqui a gente pode trabalhar com a Noite dos Cristais Quebrados, sim? Depois a gente tem o processo de guetização, sim? da comunidade judaica, entre os anos 39 e 42, aproximadamente, se dá a grande criação de guetos na Europa Oriental, se dá nestes anos. Sim? Ou também a gente pode escolher falar da solução final, do extermínio massivo. Porém, eu quero fazer uma pausa aqui na solução final e falar uma coisa muito importante, que também é um alinhamento de ensino do Holocausto. Realmente, nossa aula não tem que se basear em explicar a nossos estudantes como os judeus foram assassinados. Ou seja, a gente tem que mencionar isso, obviamente, mas não vamos a fazer 2 aulas explicando como os nazistas colocavam os judeus nas câmaras de gás e como tiravam o gás venenoso, ciclone B, por uns canos para que os judeus moram. Realmente, o importante
é falar de como os judeus sobreviveram, não como eles morreram, sino como fizeram para sobreviver, sim? Então, se alguém vai querer, por exemplo, trabalhar com esta fase, com a fase da solução final, é muito importante que fique na memória de nossos estudantes, sim? As coisas que os judeus fizeram para sobreviver, sim? E finalmente a gente tem uma das últimas fases, sim, que a gente mencionou ontem, que foram as fases das marchas da morte, sim? Como vocês lembram, no final já da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, mesmo perdendo a guerra, pegaram os prisioneiros dos campos de concentração e fizeram eles caminhar quilômetros e quilômetros para dentro do território alemão, onde, obviamente, muitos deles morreram nos caminhos, nas estradas de extenuação. Isto, então, para lembrar as fases do Holocausto que a gente pode trabalhar. Sim? Se a gente vai escolher a fase alemã, que vai entre os anos 33 a 38, sim? A gente pode trabalhar, como eu falei, com a publicidade. Sim? A gente trabalhou ontem com esta imagem, sim? E com esta imagem, mas, por exemplo, aqui a gente tem outra imagem, que esta imagem era trabalhada nas escolas alemãs a partir da chegada do nazismo. E como vocês veem aqui, temos uma representação do que era o ideal ariano, uma pessoa forte, branca, loira, que trabalha a terra em contraposição com o que os nazistas consideravam que era o judeu. O judeu era gordo, feio, careca. ¿Sí? No sé si vocês veem aqui suas pernas como estão dobladas, né? Ele não trabalha, ele fuma, ou seja, é uma pessoa insalubre. Ele não trabalha a terra, sim? Então, esta dicotomia de como as crianças eram adoctrinadas na Alemanha nazista, sim? Com estas cartazes que estavam nas escolas. E justamente a gente trabalhou com a criação de um inimigo em comum, a força da propaganda política. Se a gente quer falar de segregação, a gente também tem aqui documentos, fotografias, como a gente viu ontem, sim? Os membros das SA com cartazes em frente de uma loja judia, onde está escrito: não comprem aos judeus, sim? Ou bancos especiais para judeus nas praças. E vamos a ver agora o que aconteceu com Obadia uma vez que os nazistas entraram em Salónica. Sim? Como eu falei, este documentário sigue especialmente todas as fases, sim? Da filosofia educativa do Holocausto. Então, agora vamos a começar com o durante o Holocausto. Un minuto. לא חשבנו שהגרמנים ייכנסו ליוון. ב9 לחודש, בשעה 8:30,
אני שומע רעשים משונים, אף פעם לא שמעתי רעשים כאלה. אני יוצא החוצה, אני מסתכל, נהיה לי חושך בעיניים. עשרות אווירונים. היה להם אווירונים שקראו להם סטוקות. ולאווירונים האלה היו סרנות. היו יורדים עד למטה, כל יוון זזה. פחד אלוהים. לא עבר בערך שעה, שעתיים, שלוש. אני מסתכל בכביש הראשי, איזה שיירות של טנקים ושוריינים, אופנועים. ואני כל בוקר הייתי קם, קונה את העיתון ויושב בחנות של הדוד שלי וקורא, שום דבר לא היה. וזה לקח עד יוני 42. פה הגרמנים ביום ראשון היו מעלים את הדגל בבוקר עם מסדר, עם תזמורת של הצבא הגרמני, אנשי אס-אס, היות ובסלוניקי 70% מהעם זה היו יהודים, ושהם החליטו לענות את טלאי הצהוב, אני יצאתי ברחוב, ראיתי כולם צהובים, כולם יהודים. הטלאי הצהוב היה כאן עם מספר, ואחד היה בגב, מתינוק ועד מבוגר, ועד זקן. הרבה רחובות לא נתנו לנו להיכנס הגרמנים. אמרו לנו, אתם יכולים להיכנס מרחוב הצדדים, רחובות ראשיים, אסור לכם לעבור. בזמן הגרמנים לא יכולנו לבוא להנה. כמעט שנה לא נגעו ביהודים. רק ב-1942 הגיע אייכמן. משם התחילה הטרגדיה. אני קניתי את העיתון הראשון, וישבתי בחנות של הדוד שלי וראיתי איזה קריקטורות נגדנו, עם אב טורקי, עם עיניים פוזלות, עם גיבנת, השפלה טוטלית. עשו מאיתנו זבל. זבל זה לא מילה, אני חושב לזבל היה יותר כבוד. Bom, como vocês puderam escutar aqui, temos o testemunho de Obadia sobre o que acontecia na Grécia, na Salônica, sim, a partir de abril, não junho, abril de 1941, quando o exército nazista invade o território grego. Sim? E também aqui a gente tem um processo, sim? Imediatamente que os nazistas invadem e entram na Salônica, eles começam com uma série de decretos, sim? Contra os judeus. A comunidade teve que fechar as escolas. Estava proibida a educação judaica. O primeiro grande ataque dos nazistas em muitas comunidades foi obrigar a fechar as escolas. E isso justamente vocês entendem o que significa, né? É debilitar a identidade do povo judeu. Sim? Depois, como vocês viram, os judeus tinham que se colocar um identificativo, sim? Nas roupas, sim? Na Salônica foi uma estrela amarela, sim? Depois os judeus não conseguiam chegar na parte onde está o mar, a parte mais bonita de Salônica, da cidade. Eles não podiam acessar nessa parte, somente podiam caminhar por as ruas laterais. E, finalmente, quando ele fala, a chegada de Adolf Eichmann, que foi um grande líder nazista, que foi o arquiteto da solução final. Dos encarregados da logística, sim, dos transportes dos guetos aos campos de extermínio e de concentração. Adolf Eichmann, depois da guerra, escapou
para Argentina, ¿sí? Y lá vivió tranquilamente con otra identidad hasta el año 60, cuando o Servicio Secreto de Israel secuestró él, fue llevado a Israel y lá fue juzgado por crímenes contra el pueblo judío. Ele fala justamente que com a chegada de Eichmann à Grécia, sim, a vida deles ainda ficou pior, sim, e ele fala que começaram a aparecer caricaturas, sim, nos periódicos, nos diários judeus. Vemos também como os nazistas, não importa se era Grécia, Polônia, França ou Alemanha, as caricaturas contra os judeus apareciam em todos os periódicos. Aqui a gente, por exemplo, tem outro depoimento, sim, de como mudou a vida das crianças judeas na Alemanha, sim. Este depoimento é de uma garota chamada, uma menina chamada Andreas Drexler, sim, que escreveu no seu diário a seguinte fragmento, sim. Em uma escola na cidade de Getros, a professora de natação teve que informar sua aluna judia que não poderia continuar participando das aulas na piscina. Você sabe por quê? Eu respondi, sim, eu sei. Não chorei. Por muito tempo, eu acho que eu queria morrer, porque eu queria muito aprender a nadar. Todos foram para a piscina e eu caminhei bem devagar para casa. Então, sussurrei para minha mãe, não posso nadar porque sou judeu. Eu vi o dor nos olhos da minha mãe, que me disse, vamos lá, vamos te comprar um doce. Eu sabia porque ele me comprou exatamente aquele doce. Todas as quartas-feiras, os outros iam nadar, eu ia para casa e ganhava uma golosina. E isso doía muitíssimo. A gente também tem fragmentos de texto também para trabalhar justamente com estes depoimentos, sim, de como mudou a vida judea com a chegada dos nazistas na Alemanha. Vamos adiantar um pouco. Aqui também a gente tem já a parte de, ainda a gente está trabalhando a fase alemã, sim? Ainda estamos trabalhando a parte de discriminação, segregação, sim? Por exemplo, aqui a gente tem as famosas leis de Nuremberg, sim? Aqui vocês podem ver um casal entre um judeu e uma alemã que são humilhados publicamente nas ruas, ambos têm cartazes, ¿sí? Onde está escrito que, no caso da mulher, está escrito que ela é uma prostituta por ter se casado com um judeu, e o judeu tem escrito que ele é um criminoso por ter se casado com uma alemã, ¿sí? Isto falando um pouco no marco das leis de Nuremberg, de 1935, a gente aqui tem os documentos oficiais, a gente viu ontem como os nazistas decidiam quem era judeu, quem não era judeu. Os passaportes das pessoas judeas eram marcadas com uma J, como vocês veem aqui. E agora a gente vamos a falar um pouco sim, sobre a criação dos primeiros campos de concentração na Alemanha nazista, sim, a partir do ano 33. Perdão, desculpa, vamos a falar primeiramente sobre a Noite dos Cristais Quebrados, ainda dentro da fase alemã. Sim? Também a gente pode trabalhar com este fato. Sim? Lembrem que foram 2 dias de destruição total das lojas e comércios judeus, sim? 88 judeus assassinados na rua, centenas de sinagogas destruídas, milhares de comércios e casas queimadas, e judeus presos enviados a campos de concentração. Sim? Todo esto
do que a gente falou ainda passa na Alemanha. Sim? Ok. Antes de trabalhar com os campos de concentração e de extermínio, eu queria também trabalhar com o tema do arte, sim? Eh, que também pode ser uma ideia incrível para trabalhar em suas aulas, sim? E eu vou trazer aqui a história de um artista alemão chamado Felix Nussbaum, que, como vocês veem aqui, ele não sobreviveu ao Holocausto Judeu, ele morreu no campo de concentração de Auschwitz, sim? E ele deixou para a gente uma pintura incrível, sim? Chamada O Refugiado, do ano 1979, sim? E acho que é um trabalho incrível para nossos estudantes analisar esta pintura, sim? E eu vou contar para vocês um pouco mais da história de Felix Nussbaum. Antes da chegada do nazismo, Felix Nussbaum era um pintor, um artista realmente muito conhecido, com muito sucesso, que estava estudando, estava fazendo sua especialização na Itália, em Roma, com dinheiro de uma bolsa que ele tinha conseguido do governo alemão. Uma das primeiras medidas, quando os nazistas chegaram ao poder na Alemanha, foi justamente retirar todas as bolsas de artistas judeus que estavam estudando no exterior. E Felix Nussbaum teve que voltar na Alemanha arruinado realmente, com uma depressão terrível. E nesse momento, quando ele volta para a Alemanha, é que ele cria esta pintura que realmente para mim é muito, muito forte. Que o título já nos diz muito, né? O refugiado. Sim? Ser um refugiado judeu nos anos 30 era um sinônimo de ser rejeito. Como falei ontem, a grande maioria dos países do mundo fecharam suas portas aos refugiados judeus que tentavam fugir da Alemanha e de outros países. ¿Sí? E nesta imagem, nesta pintura, a gente pode ver justamente essa desesperação, ¿sí? De um refugiado que não tem onde ir. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas aqui está esta imagem do mundo, né? Mas o mundo não é real, é somente um globo. ¿Sí? Um globo que fechou suas portas para os judeus, e como vocês veem aqui, não sei se dá para ver, nesta imagem que tem árvores, mas não tem folhas em suas ramas, que dá uma imagem também, uma sensação de falta de esperança. Sim? Então, se vocês querem trabalhar com um pouco de arte no Holocausto, aqui tem uma boa ferramenta. ¿Sí? Trabalhar com a história de Felix Nussbaum. Ok. Agora a gente vai passar para a parte da Polônia, ¿sí? Para a parte dos guetos, o processo de guetização. E vocês têm que lembrar, ¿sí? Que justamente foi a Polônia, primeiramente, o país com a maior quantidade de judeus da Europa, 3 milhões de judeus. Foi o país que teve a maior quantidade de mortos judeus do Holocausto, sim? Aproximado de a metade dos judeus, dos 6 milhões de judeus exterminados pelos nazistas no Holocausto, era de origem polonês.
E também a Polônia teve a característica de ser justamente o país com a maior quantidade de guetos no seu território. Sim? Aqui a gente tem um mapa da expansão nazista por todo o continente europeu, sim? Todos os países onde eles chegaram, ou onde tentaram chegar, sim? E este mapa que a gente tinha visto a classe anterior sobre os guetos no território da Europa Oriental. Se a gente quer trabalhar com esta etapa, é uma ideia muito boa também, sim? Somente que a gente tem que contextualizar bem, sim? Quando surgem os guetos, sim? Quais eram os objetivos dos guetos, que a gente já falou disso na aula anterior, sim? Ter controle absoluto sobre a população judaica, colocar a população judaica perto das grandes trilhas do trem para uma futura evacuação, sim? Debilitar a população judaica através de uma péssima alimentação e uma carga de trabalho pesada, sim? Vocês, por exemplo, se querem trabalhar com a ajuda de filmes, acho que 2 filmes que são muito bons para trabalhar o processo de guetização especificamente, que acho que são muito, muito ilustrativos, que é a lista de Schindler, sim? Que conta justamente a história de Oskar Schindler, um alemão simpatizante do partido nazista, que ele se converte, depois de ver o sofrimento de judeus, se converte em salvador de 1.200 judeus que trabalham na fábrica dele. Este filme acontece na cidade de Cracóvia. E também tem o filme O Pianista, sim? Que é um filme de Roman Polanski do ano 2005, sim? Que conta justamente a vida, a história de vida de Vladislav Spielmann, um pianista da cidade, um pianista judeu da cidade de Varsóvia, que uma vez que começa a guerra, tem que, conjuntamente com sua família, entrar dentro do gueto. E não vou contar mais por se alguém não assistiu. Quando a gente vai a trabalhar com este processo de guetização da população judaica, sim? É muito importante voltar novamente à nossa pergunta, sim? Nossa pergunta está em todas as fases do Holocausto. Novamente, como conseguiram sobreviver? Não como morreram, sino como fizeram para sobreviver. Sim? Como fizeram para sobreviver os judeus na fase alemã? Sim? Como fez Félix Nussbaum para sobreviver? E agora que a gente vai trabalhar com os guetos, a gente tem miles de histórias, sim? De pessoas que sacrificaram suas vidas para tentar viver um pouco melhor dentro da tragédia. Sim? Aqui a gente vou mostrar para vocês umas imagens, sim? De lo que era a vida cotidiana dentro do gueto de Varsóvia, que foi o maior gueto construído pelos nazistas, sim? A partir do ano 1940, setembro de 1940, e vamos a ver estas imagens justamente que nos mostram como era essa vida dura dentro do gueto de Varsóvia. Não sei se vocês veem esta imagem que eu coloquei aqui, stop, de uma mulher dentro do gueto de Varsóvia que ela está vendendo brazaletes. Os brazaletes que os nazistas
obrigavam os judeus a se colocar nas roupas. E aqui uma pergunta muito importante que a gente pode se fazer é: por que os nazistas obrigavam os judeus a colocar-se nas roupas esses brazaletes, mesmo dentro dos guetos? Porque no gueto eram todos judeus. Qual era a necessidade de identificar os judeus com os brazaletes? ¿Sí? E a resposta é que, mesmo estando dentro dos guetos, os nazistas queriam justamente continuar humilhando os judeus com estes distintivos que era obrigação colocar nas roupas. Estas talvez, eu não falei para vocês, mas acho que falei isto ontem. Obviamente, todas estas fotografias foram tomadas pelos soldados nazistas. Justamente esta sequência de imagens foi tomada pelos nazistas no ano 1941, quase ano depois da criação do gueto. ¿Sí? E, obviamente, as imagens mais duras são as que têm que ver com crianças, ¿sí? Com as crianças que tinham perdido já a seus pais, pais que tinham morto de fome, ¿sí? E que não tinham alimento para dar a suas crianças, ¿sí? E as crianças que ficavam nas ruas constantemente, ¿sí? Sofrendo de fome e doenças, ¿sí? Justamente foi a parte da população judaica que mais sofreu esta tragédia. Ok, a gente vai continuar. E vamos a ver agora o que nos conta Obadia, ¿sí? Que estamos trabalhando com ele constantemente, que nos conta ele sobre o gueto que também foi construído na Salónica. Ok, basicamente esta parte do vídeo é muito breve, somente para que vocês entendam que também na vida de Obadia Baruch, depois da segregação, da discriminação, sim, também os judeus de Salônica, como os judeus da Polônia, foram colocados em guetos, sim? E justamente desde esse gueto, Obadia e sua família, também como miles de judeus de Salônica, vão a ser transportados em trem aos campos de extermínio de Auschwitz. E se vocês veem o mapa da Europa, viagem em trem de carga, trem de gado com 50 vagões, que vai muito lento, pode demorar até 7 dias em chegar da Grécia à Polônia. ¿Sí? Foram justamente 7 dias os que Obadia esteve, ¿sí? Dentro de vagão para gado, ¿sí? Viajando desde sua cidade natal, a Salônica, até o campo de concentração e de extermínio de Auschwitz. Aqui a gente tem outro
testemunho escrito de uma menina chamada Mary Berg. E este diário também eu recomendo muito para vocês, se vocês querem trabalhar com um diário. E não tem por que ser o diário de Ana Frank, que todo mundo já conhece, né? Aqui a gente tem outro diário que vocês podem conseguir em português, que é o diário de Mary Berg, que foi uma menina que sobreviveu ao Holocausto, uma menina polanesa, ¿sí? Y que escribe na entrada do diário, no 15 de novembro de 1940, a seguinte cita. Hoje o gueto judeu foi oficialmente fundado. Os judeus são proibidos de ultrapassar os limites formados por determinadas ruas. Há uma grande excitação e as pessoas estão sussurrando rumores fantásticos. A construção dos muros, que terão 3 metros de altura, já começou. Pedreiros judeus, guardados por soldados nazistas, eles colocam tijolo por tijolo. Quem não trabalha rápido é castigado com chicotadas. Pensei na descrição bíblica de nossa escravidão no Egito. Mas onde está o Moisés para nos libertar esse novo cativeiro? Alemães e poloneses podem entrar no bairro, mas não podem carregar pacotes. O espectro da fame aparece diante de nós, de todos nós. Então, aqui a gente tem outro documento também para trabalhar sobre o tema do processo de guetização. Se a gente vai escolher trabalhar a solução final, sim, é realmente uma parte complexa, sim, da história do Holocausto, porque justamente é a época na que começa o extermínio massivo. A gente também pode escolher documentos, sim, a gente também pode escolher filmes, documentários, sim. Somente lembrar que este extermínio massivo de judeus vai começar com a invasão da União Soviética, sim, em 1941, 23 de junho de 1941 é que começa a invasão alemã da União Soviética. E eu coloquei aqui um fragmento de um dos juízos de Nuremberg de 1945. Como vocês sabem, depois da guerra, os criminosos nazistas foram julgados pelos aliados e muitos deles foram condenados à morte. Dentro daqueles que foram condenados à morte estava Otto Hondelhoff, que foi um dos comandantes das unidades de fuzilamento massivo que vocês veem aqui, aos famosos Einstein Group. E aqui o general Nikitchenko, que era o juiz soviético, pergunta para ele: em seu depoimento, você nos disse que a tarefa de sua divisão era eliminar judeus e comissários comunistas. Sim. E pergunta: é verdade? E Otto Hondelhoff responde sim. O general Nikitchenko pergunta: em que categoria as crianças se enquadram? Por que elas foram baleadas? Otto Hondelhoff responde: de acordo com a ordem, toda a população judaica deveria ser aniquilada. O general Nikitchenko pergunta: então, todas as crianças também foram mortas? Otto Hondelhoff responde: sim. O que mais causa repulsão neste comentário, neste testemunho, é a falta de remordimento, sim? A crudeza com a qual este comandante nazista responde a estas perguntas. Sim? Como vocês veem aqui, nestes 4 grupos, aqui a gente tem A, B, C e D.
foram os 4 grupos de unidades de fuzilamento que os nazistas criaram dentro das SS justamente para começar o trabalho de extermínio através de fuzilamentos. Desculpa, acho que vamos a voltar. Vocês estão vendo agora o YouTube ou estão vendo o PowerPoint? Alguém pode me dizer? Professora, a gente não tá vendo nada, a tela tá preta. Está preto, ok. Bom, eu vou compartilhar novamente a tela. Vou deixar de compartilhar agora. Vou compartilhar isto agora. E agora? Agora nós vemos o YouTube. YouTube, ok. O que a gente vai ver agora, e como vocês estão vendo, está dentro do canal de Yad Vashem de YouTube. Yad Vashem, o Museu do Holocausto, em espanhol. A verdade é que vídeos em português, com lendas em português, tem bem pouco, mas a parte de espanhol tem bastante. O que a gente vai ver agora é um dos documentos mais fortes do Holocausto, sim? Que justamente mostra, filmado pelos próprios nazistas, o momento em que eles vão executar judeus na Letônia, na localidade de Liepāja, em Letônia, norte do continente europeu, sim? Esos que vocês ven ahí descendo do caminhão são prisioneiros judeus que entram dentro de um barranco, de uma fossa, sim? Como vocês veem, eles têm a marcação nas roupas, eles são levados no barranco e, como vocês veem aí, eles são disparados imediatamente. Depois, os nazistas cobrem com terra. Sim? E estes documentos, gente, estes documentos são muito importantes que nossos estudantes assistam para entender que isto foi verdade, sim? Novamente, não vou fazer uma aula inteira sobre isto, mas em algum momento nossos estudantes têm que ver estas imagens. E estou falando de estudantes de educação fundamental 2, né? Obviamente, estas imagens não são para apresentar a crianças de 8, 9 anos, sim? Pero estudantes que já têm 12, 13 anos perfeitamente podem Israel celebra cada año su aniversario con una exhibición de poder. Aviones de combate en el cielo envían un mensaje. Ok. Então, como eu estava falando, estas imagens podem ser perfeitamente vistas por estudantes de 12, 13 anos em adiante, sem não tem nenhum problema, pedagogicamente falando. Sim? Agora vou voltar novamente ao PowerPoint. E vamos a continuar falando sobre esta parte do processo de extermínio. Sim? Como falamos na aula anterior, a gente falou de 4 campos de concentração, desculpa, 4 campos de extermínio, onde os judeus chegavam exclusivamente a morrer. Estamos falando de Belzec, que hoje em dia não tem absolutamente nada, porque os nazistas destruíram ele antes de perder a guerra. Estamos falando do caso de Sobibor, estamos falando do caso de Treblinka e o maior campo de extermínio, sim, que também foi de concentração, um campo mixto, foi Auschwitz-Birkenau, com 1.100.000 vítimas judeas entre os anos de 1940 a 1945, aproximadamente. Quando eu vou trabalhar com os campos de concentração, não com os campos de extermínio, com os campos de concentração,
sim? Uma das coisas que eu posso trabalhar com meus estudantes é como foi o processo de desumanização da pessoa que entrava nesses campos, sim? Lembrem vocês que, por definição, todo campo de concentração tinha como objetivo fazer trabalhar aos prisioneiros até a morte, sim? Alguns tinham melhores, alguns campos tiveram melhores condições que outros, sim? Eu não posso falar que todos os campos de concentração foram iguais. A gente tem que estudar isso bem em profundidade. Lamentavelmente, eu não tenho, agora a gente não tem o tempo para estudar caso por caso, sim? Mas não todos os campos tinham as mesmas condições. O que sim era comum em todos os campos era esse processo de degradação da pessoa. Você perdia primeiramente seu cabelo, porque você era rasurado, você era raspado, sim? Você ficava sem identidade, você já não tinha um nome e passava a ter um número. E além disso, os nazistas criaram, aqui tem o documento oficial, este quadro, sim, que está escrito em alemão. Os nazistas criaram toda uma, como posso falar, uma tábula de referências com diferentes etiquetas para diferentes tipos de prisioneiros, onde a estrela amarela era o judeu, mas também tinha o triângulo vermelho invertido, que eram opositores políticos, o triângulo verde eram criminosos, ¿sí? Triângulo azul, imigrantes, triângulo marrón, ¿sí? Testimonios de Jehová, homossexuais, pessoas asociais, por exemplo, moradores da rua, ciganos, todo esse universo, ¿sí? De subgrupos que os nazistas consideravam totalmente despreciáveis das raças inferiores, eles foram, de alguma forma, não de alguma forma, foram diretamente etiquetados com diferentes cores, como vocês veem aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, algumas fotografias, sim, de trabalhos forçados em diferentes campos de concentração. Sim, por exemplo, prisioneiras mulheres no campo de Ravensbrück, na Alemanha, ou judeus aqui em outro campo de concentração, em Plaszow, na Polônia. Este campo de concentração, justamente este campo de concentração de Plaszow, ele aparece na película da lista de Schindler, sim? Justamente desse campo é que Schindler pega muito de seus trabalhadores para sua fábrica, sim? Porque vocês lembram, não, que a gente falou, uma das riquezas que os nazistas tiveram nestes campos foi justamente a mão de obra escrava, que trabalhava em diferentes fábricas dentro dos mesmos campos. E agora vou colocar novamente para vocês o que Ovadia tem para nos contar justamente de sua chegada ao campo de concentração e extermínio. Lembrem que Auschwitz foi um campo mixto em 1943. אני הגעתי פה ב-21 למרץ 1943, בשעה 2:30 בלילה. פה עמדו שני אנשי אס-אס עם שוטים ושני כלבים ופתחו את הקרונות והתחילו לצרוח ראוש! ראוש! ראוש, ראוש, מי יכול לרדת? בחור בן 20 כמו עובדיה, כל הצעירים קפצו, אמא שלי הייתה יכולה לקפוץ מפה,
התחילו להרביץ להם עם משוטים. איזה מכות. ירדו, קפצו, שברו רגליים. ילדים נאבדו מההורים, התחילו לצעוק, אמא, מאמה, מאמה, מאמה. אינם, מאבא. סידרו אותם חמישיות, אמהות עם ילדים לחוט, מבוגרים לחוט וצעירים לחוט, ודוקטור מנגלה בא, לוקח שורה אחת עם שני אצבעות, לינקס רקס, לינקס רקס, לינקס רקס, ממיין את היהודים, באו עשרות משאיות, וזה היה מסכנים האלה שעלו למשאיות, לא זכו לשתות לטיפה מים, ישר למשרפות. ושישה חיות אני לא שמעתי, לא ראיתי, אמא ואבא, משפחה מפוארת, ואף אחד לא נשאר. Bom, eu acho que talvez esta é uma das partes mais duras da vida de Obadia, que, como vocês lembram, é um judeu dentro dos 6 milhões. Um judeu que sobreviveu da cidade de Salônica, na Grécia, que terminou no campo de concentração e de extermínio de Auschwitz, na Polônia, somente por o fato de ser judeu. E ele descreve exatamente o que aconteceu, o que acontecia nesse campo. Sim? Obviamente, os nazistas não iam a manter a crianças, mulheres que não podiam trabalhar, sim? Idosos, e como ele fala, as pessoas que foram para a esquerda, imediatamente chegaram caminhões e levaram elas para os crematórios. Os crematórios significa as câmaras de gás, porque justamente as câmaras de gás funcionavam conjuntamente com os crematórios. Os corpos, depois de ser gaseados nas câmaras de gás, eles eram retirados e colocados em fornos crematórios, e justamente as cinzas de miles e milhões de judeus foram jogadas no rio Vístula, que passa perto de lá. Também Obadia fala de um personagem terrível do campo de concentração de Auschwitz, que tem, lamentavelmente, muita relação com o Brasil, sim? Que foi o Dr. Joseph Mengele. Sim? Mengele foi o médico, acho que é um insulto aos médicos chamar ele de médico, mas ele tinha o título de médico, né? Ele justamente se encarregava de fazer experimentos experimentos terríveis, sim? Com, por exemplo, gêmeos. Ele gostava muito de experimentar com gêmeos, sim? Sempre que chegava um carregamento de judeus, ele pedia que separassem aos gêmeos que encontraram, para que ele justamente gostava de experimentar, injetando doença em um gêmeo para ver como outro gêmeo reagia. Este criminoso, depois da guerra, fugiu justamente para o Brasil, sim? E lamentavelmente ele morreu afogado em uma praia de São Paulo. Agora não lembro exatamente onde ele morreu, mas se sabe que ele viveu aqui comodamente durante aproximadamente 40 anos. Bom, vamos a continuar. Ok. E queria, para terminar, gente, lamentavelmente estamos perto da finalização, mas a finalização não significa que nosso contato vá terminar, sim? Somente a finalização desta apresentação.
eu queria falar um pouco do depois, o dia depois da Shoah, sim? Que aconteceu justamente eh, com a liberação dos exércitos americano e soviético, basicamente, com os sobreviventes. E eu trouxe para vocês uma cita de um general muito famoso, sim? O general Eisenhower, um general americano que depois, de fato, foi presidente dos Estados Unidos, que lutou na Segunda Guerra Mundial, que ele falou: Cuando entramos na guerra, pensamos que já tínhamos visto todos os horrores. Isso foi até que liberamos Bergen-Belsen. Bergen-Belsen foi um dos campos de concentração mais terríveis que existiram no território da Alemanha. Sim? Eu vou mostrar para vocês algumas das imagens mais fortes deste genocídio, que justamente foram imagens que os soldados americanos e soviéticos viram imediatamente depois da libertação dos campos. Sim? Basicamente, é incrível o estado das pessoas que sobreviveram lá. Eu vou colocar em YouTube e vou novamente compartilhar a tela com vocês. Eh, Estão agora vendo YouTube? Sim, tudo bem? Sim? Ok. Vou deixar este vídeo dos últimos minutos. Justamente, volto a repetir, são as imagens dos que tomaram os soldados americanos e soviéticos, sim, no momento da liberação do campo de Bergen-Belsen.
Ok. Vou voltar novamente ao PowerPoint. E a gente vai ficar por aqui, porque eu gostaria de deixar um tempo para as perguntas. Acho que a gente já viu bastante sobre esta temática da didática, da pedagogia da Shoah, de como podem ser os alinhamentos para ensinar a Shoah, e eu quero realmente ver se vocês têm alguma pergunta, algum comentário sobre tudo que a gente viu neste encontro, porque já me pediram para encerrar agora. Novamente, agradeço muito vocês pelo seu tempo. Realmente espero que tenham entendido. Bom, justamente somente dizer que estou aqui para ajudar vocês com tudo o que vocês necessitem. Isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. A gente já recebeu uma pergunta, então, para os participantes, a gente vai manter o mesmo esquema de ontem, por conta do grande número de participantes, eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas no chat, e eu vou fazer a leitura para deixar registrado no vídeo que está sendo gravado. Então, a gente recebeu uma pergunta bem grande. O Samuel pergunta o seguinte: há algum posicionamento do Yad Vashem sobre o filme O Menino do Pijama Listrado? É um filme muito famoso, geralmente um dos primeiros que os alunos para os quais damos aulas assistem, e que ajuda no processo de sensibilização deles sobre o tema. Porém, há algumas problematizações sobre ele. Por exemplo, o fato de o drama do filme estar mais no fato de um menino alemão ter entrado no campo e morrido junto com seu amigo, do que todos os outros judeus lá encarcerados. Ou ainda, o fato de um menino alemão não demonstrar nenhum conhecimento sobre o que estava acontecendo, algo que seria muito improvável para o filho de alguém de alto escalão do partido nazista. Há algum posicionamento do Instituto sobre os problemas desse filme? Muito obrigada. Sim, realmente tem um problema muito grande com esse filme. E o problema desse filme é que é mentira. Esse filme é uma ficção. Esse filme não existiu. Nunca existiu um caso de uma criança nazista que fora a morrer em uma câmara de gás com um judeu. E apresentar esse filme para nossos estudantes dá uma sensação de que a Shoah não foi tão terrível. Porque, olha, os nazistas também morriam na câmara de gás, né? Por erro, mas não, realmente eu não recomendo trabalhar esse filme com crianças, com estudantes que não têm ainda ideia do que foi a Shoah. Sim? As pessoas, nossos estudantes têm que ter contato com filmes que são baseados 100% em fatos reais. Sim? Pode ser uma película incrível, sim? Eu não vi, eu não assisti o filme, eu li o livro, tudo bem, é uma ficção hermosa, porém não é verdade. Então eu pessoalmente não recomendo, e também no Museu de Yad Vashem não recomenda trabalhar com esse filme, também não com A Vida é Bela, não sei se vocês lembram desse filme, A Vida é Bela, que é um filme incrível, muito emocionante, mas é ficção. Eu não posso trabalhar a Shoah com ficção. Nestes primeiros momentos, sim? Depois, quando a pessoa já tem conhecimento, eu posso. Então, não sei se respondi a pergunta. Podemos passar à próxima. Acredito que respondeu, sim. A Sara agradeceu a aula e perguntou se as referências dos materiais e dos vídeos vão ficar disponíveis para eles. Então, como eu disse ontem, eu vou encaminhar o documento que a gente tem com as dicas culturais. E as aulas foram gravadas, tanto a de ontem como a de hoje, e vão estar disponíveis para vocês. Mas aí, professor, deixa o seu espaço para responder se vai disponibilizar os materiais e as referências. Eu posso disponibilizar, não tenho nenhum problema. Tudo bem. Perfeito, então eu compartilho com todos. Bom, essas foram as perguntas que a gente recebeu, algumas mensagens agradecendo a aula, então eu acredito que a gente pode encerrar por aqui. Vou agradecer novamente ao professor Daniel,
aí ao corpo docente do Colégio Objetivo, ao professor Raul, e em breve estaremos presentes nas 2 unidades fazendo atividade presencial. Muito obrigada. Eu também quero agradecer muito e novamente, se alguém tem alguma dúvida com alguma aula de como criar uma sequência didática, realmente eu pido, por favor, me contatar. Eu estou também para trabalhar com vocês. Podem pedir para a Hannah depois meu e-mail. Bom, muito obrigado e desejo a vocês sucesso em toda a sua, em seu trabalho. Muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.